O que é um Web Service geográfico? Para que ele serve? E além de tudo isso, como você pode consumir esse tipo de serviço online usando o software QGIS? Esse é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGeo, e nessa aula vamos falar bastante sobre WMS, WFS, WCS e como você pode utilizar esses recursos geoespaciais para produzir seus mapas, trabalhar com geoprocessamento e muito mais. Então, desde já, quero convidar você que, por acaso, ainda não é inscrito aqui no canal, a gratuitamente fazer a sua inscrição e ativar as notificações para ser avisado de novos conteúdos que nós publicamos regularmente aqui na plataforma. Além disso, se esse material for útil para você, por favor, deixe o seu like e compartilhe sem moderação para que ele chegue a mais pessoas interessadas nesse assunto. Olha só, para nós entendermos o que é um Web Service geográfico, antes temos que entender um conceito que precede esse, que é o conceito de Web Service sem ser geográfico. Ou, em outras palavras, o que seria um Web Service convencional. Vale lembrar que esse conceito de Web Service não foi criado pelo geoprocessamento, não é um conceito próprio das geotecnologias. Na verdade, ele é um conceito criado na área da informática em geral. Então, o que seria um Web Service? Dito de uma forma bem simples, o Web Service é um tipo de tecnologia que permite que você dê acesso a dados para que alguém acesse através de uma URL, ou seja, de um endereço na internet. Mas tem um detalhe muito importante. Essa URL ela não vai ser lida através de um navegador da internet, como por exemplo o navegador que você está utilizando para assistir esse vídeo. Não. Para você poder ter acesso aos dados, você tem que pegar essa URL e colocar para que ela seja lida em um software cliente, um software que vai conseguir interpretar aquela URL para que você possa ter acesso à visualização dos dados ou, dependendo do caso, até mesmo a baixar esses dados. Então, esse é o conceito básico, simplificado de Web Service. E o que seria, então, um Web Service geográfico? O conceito basicamente é o mesmo. Você vai ter acesso a dados através de uma URL e essa URL ela tem que ser interpretada em um software cliente. A diferença é que, nesse caso, os dados que você vai ter acesso são dados geoespaciais e o software cliente que é utilizado para ler essa URL é um software de geoprocessamento. Quer seja o QGIS, que vamos mostrar nesse vídeo, quer seja o GVSig, o ArcGIS ou qualquer outro que possua esse recurso. Então, basicamente é isso. Um Web Service geográfico é um recurso onde você tem uma disponibilização de dados geoespaciais através de uma URL que vai precisar ser lida em um software cliente. Então, olha só, já entendemos o que é um Web Service geográfico. Entre os diferentes tipos de Web Service geográfico, três se destacam. Seria o WMS, o WFS e o WCS, que você está vendo aí nesse diagrama que eu coloquei na tela durante essa explicação. Então, o que seria um WMS, um WFS e um WCS? Nos três casos, o W e o S, que aparecem no começo e no fim da sigla, significam a mesma coisa, Web Service. Então, o WS é isso, Web Service. Você tem que entender, então, o que seria a letra do meio de cada sigla. Falando primeiramente do WMS. WMS significa Web Map Service. Já no caso do WFS, significa Web Feature de feição Service. WFS, Web Feature Service. Já no caso do WCS, é Web Coverage Service. Então, na prática, qual é a diferença entre cada um deles? O WMS permite que você visualize dados em formato de imagem. Agora, note só, mesmo que lá na fonte, lá na origem do dado, de onde essa URL está transmitindo dados, aquele dado seja um dado vetorial, como por exemplo um dado no formato shapefile ou outro formato vetorial, você vai visualizar os dados apenas como dados em imagem. Você tem uma imagem estática. Você não vai ter acesso à tabela de atributos, por exemplo. É uma imagem estática que você tem acesso de uma representação dos dados que estão lá no servidor. Já no caso do serviço WFS, você tem uma interação mais dinâmica, pois você vai ter acesso aos dados em formato vetorial, inclusive podendo baixar para um formato que seja do seu interesse, como por exemplo, shapefile, pode exportar para GeoPackage, entre outros formatos. Então é assim que funciona o WFS, ele é mais interativo, você tem acesso às feições, lembre, WFS e o F é de Feature, de feições. Já no caso do WCS, você tem acesso a dados
raster. Lembrando que, enquanto no WFS você tem acesso a feições, ou seja, você trabalha muito com aquele conceito de geoobjeto, no WCS você trabalha muito com o conceito de geocampo. Enquanto no serviço de WFS, que eu mencionei agora há pouco, você trabalha em geral com dados que são discretos, onde você tem ali uma melhor definição de cada uma das feições, no WCS você trabalha com dados contínuos, ou seja, com esses dados que em geral são expressos na forma do conceito de geocampo. Daqui a pouco, quando formos visualizar no software QGIS, vai ficar mais claro você visualizar o que seria um WMS, um WFS e um WCS. Mas antes, eu quero mostrar para você o portal da INDE, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, onde você tem ali uma série de URLs, ou seja, de Web Services geográficos, que você vai poder encontrar o endereço exato para poder consumir dados WMS, WFS e WCS. Olha só, nesse momento você está visualizando o portal da INDE, que, como eu mencionei agora há pouco, é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Na verdade, aqui nós estamos na página do catálogo de geoserviços ou de Web Services geográficos. Se você baixar aqui a barra de rolagem, você vai ver que tem essa super tabela com os links para diversos Web Services, tanto de instituições de nível nacional, como também de nível estadual, e também nós temos do nível municipal e da área acadêmica. Logicamente, não vão ser todos os estados, nem todos os municípios que têm esse tipo de serviço, mas sem dúvida é uma excelente fonte de dados para você trabalhar. Então, eu vou exemplificar como é que você pode coletar aqui a URL para você acessar tanto serviços WMS, como WFS e WCS. Como você pode perceber aqui, na tabela, para algumas instituições não estão disponíveis os três serviços. Por exemplo, para a ANA, para a Agência Nacional de Águas, nesse momento aqui você vê que só tem habilitado o serviço WMS. Está desabilitado o WFS e o WCS. Já para outras instituições, você tem o conjunto dos três serviços online. Aqui nesse exemplo eu vou pegar os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então eu posso clicar aqui e vou pegar o dado WMS. Vou clicar sobre ele, ele abre uma nova aba. Aqui, inclusive, eu já posso copiar a URL que aparece, essa URL aqui desse endereço. Clicar com o botão direito, copiar. Aí agora eu vou lá para o QGIS para colocar essa URL. Aqui no QGIS nós vamos acessar este ícone do gerenciador de fonte de dados livres. E nessa janela aqui aberta, você vai procurar aqui na lateral a aba WMS WMTS e vai clicar em novo para criar uma nova conexão. Nessa janela menor, nós vamos criar uma conexão colocando um nome qualquer. Logicamente, você vai usar um nome que lhe lembre de que se trata a conexão. Nesse caso aqui, eu vou colocar IBGE. E vou colar a URL que eu copiei lá na página web. Vou colar aqui o link. Depois disso, clico em OK. Na sequência, clico em conectar. Espero alguns instantes. Veja que está baixando aqui uma série de dados. Ele baixou aqui inúmeras camadas WMS, milhares literalmente, né? Mais de 7.800 camadas. E vou escolher uma delas. Nesse caso aqui, vou pegar a camada base. Essa primeira camada que tem aqui do nosso WMS. Vou clicar em adicionar e em poucos instantes ele vai carregar aqui na tela. Olha só o dado que ele carregou. Então note só, embora muito provavelmente esse dado aqui lá no servidor de origem seja um vetor, aqui nós temos acesso apenas como um dado raster estático. Eu não tenho acesso à tabela de atributos. É apenas um dado estático representando esse meu dado geoespacial. Então isso aqui é um exemplo de WMS. Vamos agora voltar lá no site da INDE para pegarmos um link para acessar dados WFS. Aqui na mesma página que estávamos antes, vamos seguir aqui com dados do IBGE, só que agora eu vou clicar em WFS. Ele vai abrir uma nova janela, eu posso copiar essa nova URL e vou lá para o QGIS. Aqui no QGIS, eu vou mais uma vez lá no meu gerenciador de fonte de dados livres e aqui eu vou agora na opção WFS e vou criar uma nova conexão. Vou colocar o nome de IBGE, já que também são dados do IBGE, só que eu vou botar aqui underline WFS para diferenciar. Vou colar a URL e depois vou clicar em OK. Depois disso, eu vou clicar em conectar. Ele vai se conectar, vai se integrar aos dados lá do IBGE e você tem aqui a lista de inúmeras camadas.
inclusive você pode pesquisar nelas. Só para exemplificar, eu vou procurar aqui dados relacionados a casos de AIDS. Aí quando eu digito a palavra AIDS, já aparece aqui algumas opções. Entre elas tem esse aqui, ó, casos de AIDS onde a transmissão foi por drogas injetáveis. Eu vou selecionar essa opção, vou depois clicar em adicionar. Em poucos instantes, os dados vão ser carregados na tela, eu posso fechar essa janela. E você tem aqui, ó, um ponto para cada município do Brasil. Eu vou dar o zoom nessa camada com o botão direito, aproximar para a camada. Note, como eu falei, é um ponto para cada município. Eu tenho acesso à tabela de atributos, clicando com o botão direito, abrir tabela de atributos, e você vai ver aqui que você tem uma linha para cada município do Brasil e a coluna Drog Injeta, que indica, nesse caso, quantos casos de AIDS foram registrados onde a pessoa contraiu a doença através de drogas injetáveis. Varia de 0 até 337, de acordo com esses dados aqui, em um município do Brasil. Então, temos acesso a essas informações e, se eu quiser, eu posso baixar esses dados clicando com o botão direito e escolhendo a opção aqui de exportar, salvar reflexões como, e eu vou ter o meu arquivo salvo no meu computador. Isso aqui é um serviço WFS. Vamos então ver agora um exemplo com dados WCS. Voltando ao site da INDE, lembrando que o link vai estar na descrição desse vídeo, vamos dar agora um exemplo com dados WCS. E eu escolhi para esse exemplo usar dados do IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vou clicar aqui em WCS, ele vai abrir uma nova URL, eu posso copiar essa URL, botão direito, copiar, e vou lá no QGIS. Aqui no QGIS, eu vou mais uma vez no gerenciador de fonte de dados livres e vou agora na aba WCS. Vou criar uma nova conexão, vou colocar o nome, que nesse caso aqui foi do IPAM, e agora vou colar a URL. Colei, vou clicar em OK e agora vou clicar em conectar. Ele se conectou, temos aqui duas camadas disponíveis nesse formato. Vou pegar esta primeira aqui, vou clicar em adicionar e ele vai carregar essa imagem. Em geral, esses dados são bem pesados. Esses dados porque eles vão vir no formato raster. Veja que ele já vai carregar aqui como formato GeoTIFF. Vamos esperar alguns instantes. Olha só, já apareceu aqui no nosso painel de camadas, a camada que nós carregamos WCS. Vou fechar aqui a janela e aqui ela foi carregada. Olha só, um dado raster, bastante pesado por sinal, demora para carregar. E se você for dar o zoom aqui no título desse dado que foi carregado, olha só do que ele se trata. Eu vou dar o zoom aqui para você ver. É um mapa etnohistórico do Brasil e regiões adjacentes. Então nós temos aqui um arquivo no formato WCS. Então, pessoal, vou até desabilitar aqui a camada do WCS e vou carregar esse dado aqui do nosso WMS junto com WFS. O que achou dessa nossa dica de hoje? Entendeu o que é um Web Service geográfico, para que ele serve, em especial como fonte de dados e também como consumir esse tipo de dado no software QGIS? O que achou da dica? Deixe o seu like, compartilhe e se ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário. Além disso, não deixe de ver os vídeos que estão sempre indicados nos cards aqui dos vídeos ou então na descrição das aulas. E claro, quero aproveitar e convidar você para entrar na nossa lista de transmissão, onde regularmente nós publicamos conteúdos e informamos você no seu celular sempre que nós tivermos um novo material de forma totalmente gratuita. Vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.